Porque, gente, muito mais importante do que vocês me ouvirem, professora, eu estou te ouvindo. Ok, isso é ótimo. Mas é importante que vocês correlacionem com os momentos pré-síncronos. Então, na semana passada, eu passei um vídeo, passei 2 textos, né? Hoje eu passei outro vídeo. Tudo isso precisa ser articulado. Vocês viram lá o vídeo da Chimamanda do perigo da história única. Não pode ser só a história que eu estou contando para vocês, tá? Tem que ser também como vocês estão recebendo essas afirmações. Isso para mim é mais importante. Alguém quer dizer alguma coisa? Professora, eu posso fazer uma relação e ver se tem realmente relação? Vou perguntar para a senhora. Claro. Eu relacionei isso que a senhora falou sobre tanto o conhecimento científico na época medieval. Por quê? Porque antes os conhecimentos eram levados principalmente pela igreja, ou seja, a igreja que deduzia o que era verdade absoluta. E com isso, o conhecimento científico ele também ficou muito engessado nessa Constituição, porque a igreja ela pregava, por exemplo, o que ela achava certo, e aquilo ali não podia ser questionado. Tanto que tiveram vários cientistas que tiveram que ser exilados justamente por isso, porque eles queriam mostrar a face da ciência, como Galileu Galilei mesmo. Ele foi exilado justamente por isso. Isaac Newton, Leonardo da Vinci, justamente porque eles queriam mostrar isso do conhecimento científico, e a igreja ela meio que não deixava isso, porque ela achava errado. Então isso também fez com que o conhecimento científico ele fosse considerado mais engessado ou não? Bom, vamos lá. Aí você trouxe uma articulação muito importante, que é assim, ó, em momentos diferentes da história, a gente tem maior ou menor incentivo para a pesquisa, para fazer a ciência. Em momentos diferentes da história, a gente tem maior ou menor liberdade para fazer ciência. Professora, mas por quê? Porque a ciência, ela é crítica. E se ela é crítica, ela questiona valores, ela questiona movimentos, ela questiona a forma de agir no mundo. Então, o poder, Pablinho, foi a Pablinho que estava falando, não é? Era. O poder vai ficar fragilizado com a capacidade de criticidade de um povo. Por que a gente fala assim, depende do governo o maior ou o menor incentivo à pesquisa? Porque depende da visão que o governo tem de liberdade para a criticidade. Aí vamos lá. Hoje, qual é a proposta da Base Nacional Curricular Comum, que já era uma proposta dos parâmetros curriculares em relação ao ensino de ciências? Que você não apenas ensine ciências, como você ensine o sujeito a olhar e enxergar o mundo ao seu redor. Lembra da semana passada, quando eu falei para vocês sobre a questão da erosão? Lembra no bairro da Vila Formosa? Pronto. Se eu ensino um povo a olhar ao redor, se eu ensino um povo quais são os direitos que ele tem, quais são as reivindicações que ele pode fazer, eu estou dando para esse povo liberdade, eu estou dando a capacidade para esse povo de fazer escolhas. E isso é complicado, né? Porque isso fragiliza o poder. Então, é muito importante vocês começarem a fazer essa relação entre a ciência e a liberdade, a ciência e a criticidade, a ciência e a quebra de paradigmas, a ciência e... Aí vamos voltar lá para o vídeo da Chimamanda. Quanto mais a gente tem conhecimento,
menos preconceituoso a gente é. Por quê? Porque o nosso conhecimento evolui, porque o nosso conhecimento amplia o nosso olhar, né? E não restringe. O procedimento, no senso comum, ele vai ser generalizador, ele vai ser abrangente. Então, toda manga com leite faz mal. Lembra que eu dei esse exemplo? A partir do que ocorre frequentemente, retira a conclusão que ocorre sempre em todas as situações. Outra coisa relacionada à chuva. O gatinho espirrou, vai chover. Eu juro, é isso mesmo. Né? As pessoas acreditam que quando o gatinho amanhece espirrando é porque vai chover. Não especificou as diferenças ou as exceções. Pode ser poeira, ele pode ter passado o nariz em algum lugar, alguém pode ter batido, um outro gatinho pode ter batido a pata no nariz dele. Não interessa as exceções, as especificidades. No senso comum, se ele espirrou, vai chover. O conhecimento científico, ele vai tentar explicar tudo pela ligação dos fatos. Ele vai gerar leis, né? Essas leis podem ser aplicadas a vários fatos diferentes. Também pode ser indutivo no sentido de tanto ciências biológicas quanto ciências humanas, a pesquisa pode ser por observação de comportamento, né? De comportamento humano, de comportamento animal. Então, ao observar o comportamento, eu posso não replicar aquilo em laboratório, mas ao observar um comportamento, eu tenho um conhecimento científico, também através de construção indutiva. O método. No senso comum, não existe método, gente. Ele é espontâneo, né? Porque o conhecimento não vai ser construído. Núbia, no senso comum também existe conhecimento? Sim, mas é um conhecimento diferente do conhecimento científico. No conhecimento do senso comum, o método, né, ele vai surgir a partir das necessidades práticas. Ele não é planejado, né, vai surgir de forma fragmentada, de formas adversas. No conhecimento científico existe um método. Ele é metódico, ele é construído. Então, eu observo. Primeiro, eu encontro um problema a ser resolvido. Eu encontro uma demanda, né, da minha sociedade, da minha cultura. E aí eu observo, eu levanto hipóteses, eu faço experimentos, eu faço anotações, eu vou replicar essa pesquisa, eu vou colocar uma linguagem nessa pesquisa que seja uma linguagem universal, eu vou utilizar métodos que podem ser replicados por pesquisadores de outros lugares, de outros países, para que eles também possam testar, e aí sim, eu vou dizer se os fatos podem ser corroborados, né, confirmados, ou se eles serão refutados. Olha quanta coisa interessante, né? Aqui tem conhecimento no senso comum e aqui no conhecimento científico também é conhecimento. A diferença é que no senso comum, esse método utilizado para o conhecimento não existe, né? Não é construído passo a passo o conhecimento do senso comum. Não é replicado, não é testado o conhecimento aqui no senso comum. Ele é dado por informação e vai passando de geração para geração. Enquanto que no conhecimento científico existe um método rígido, construído e anotado. Quando eu faço uma pesquisa, essa pesquisa, para ser apresentada na comunidade científica, eu tenho que apresentar um método que eu utilizei passo a passo, de forma rígida. Para quê? Para que outros pesquisadores tenham a oportunidade de pesquisar pelos mesmos métodos que eu e verificar se eu estou certa ou se eu estou errada. Se a minha pesquisa realmente foi fiel, né? No senso comum, ele não vai explicar as razões teóricas, né? Ele não vai explicar por que é que eu cheguei à conclusão de que o urubu está voando baixo. Não.
Ele não vai fazer a medida se realmente está voando baixo, ele não vai verificar se realmente vai chover, qual a quantidade de chuva, não tem nada disso. A explicação, então, no senso comum, ela não vai acontecer, ela apenas se dá, né? No senso comum, a gente não tem a necessidade de entender por que acontece, a gente só quer entender que acontece, né? Não vai dar soluções. No conhecimento científico, a explicação aponta as razões teóricas. Por que existe uma relação entre a altura que o urubu está voando e a precipitação, né, de chuva. Vai permitir compreender necessidade dos fatos. Por que ocorrem desse modo e não de outro? Por que vai ocorrer a chuva? Será que é uma chuva em grande quantidade, ou pequena quantidade? Tudo isso vai interferir para conhecimento científico, para o senso comum, nem é questionado. Eu lembro, eu não lembro o que é, mas uma aluna falou, às vezes vocês sabem, que na família dela não pode comer pamonha e beber água gelada, eu acho. Uma coisa assim. Eu sei que é uma coisa que eu nunca tinha escutado na vida. E ela afirmava, professora, mas faz mal, faz mal. E eu acho essas explicações muito interessantes, porque aí a gente pergunta assim, mas por que faz mal? Ah, não sei, nunca me perguntei por que faz mal, mas eu não como, né? Eu não bebo. Então, são explicações do senso comum. Aqui eu acho muito engraçadinho que ela tá falando assim, ela já tá dando a resposta aqui na tirinha. Não, meu filho, você não foi baixado pela internet, você nasceu. Então, olha a explicação que ela tá dando, né? Porque o menino, tudo era baixado pela internet, então na cabeça dele a vida também vinha de aplicativos baixados pela internet. Então a explicação para ele era óbvia, né? A explicação para ele era do senso comum. Se tudo é baixado pela internet, eu também sou baixado pela internet. Então, o pensamento científico começa a dar os primeiros passos quando sai da verdade absoluta e a verdade começa a ser questionada e precisa ser explicada. Se você me explica, se você confirma o que você está falando, ok, é uma verdade. Se não, não é uma verdade. Então, o pensamento científico, ele nasce da ideia de criticidade. Rigor e confiabilidade. Já expliquei isso para vocês, né? O senso comum, ele é superficial. Você tira conclusões apenas observando. Acaba confundindo causa com resultado. Não pode ser testado com rigor essas conclusões. Então, se não é testado, se não tem interesse, nem tem interesse em testar, então é senso comum. O conhecimento científico, ele é rigoroso. As suas teorias são sujeitas a vários testes por anos, né? Eu estava até comentando sobre a questão da vacina, né? Não sei se vocês viram, hoje falando na televisão que a China está estabelecendo uma parceria com a Rússia da primeira vacina do Covid que foi patenteada já, né? Daiane, eu vi que você levantou a mão. Peraí que eu já vou deixar você falar, tá? Então, hoje a gente tem um problema. Qual é o problema? Covid-19. Pronto. Então, o que a gente faz? A gente vai investir dinheiro para solucionar esse problema. E aí, pesquisas no mundo inteiro são realizadas com rigor e confiabilidade. Por quê? Porque a gente precisa de um produto final. E o produto final, ele tem que solucionar o problema, que é o Covid-19. E aí eu vi uma piadinha, né? Falando que você tem que confiar, tomar a vacina que a rainha da Inglaterra tomar. Por quê? Porque ela superou, ela vivenciou, né? As duas guerras, ela vivenciou não sei quantas pragas, não sei o quê, e ela sobreviveu a todas. Então, essa informação é do senso comum. Agora, a informação de que
As vacinas estão sendo pesquisadas, testadas, né? Algumas estão dando certo, outras não. Para chegar numa vacina que realmente possa ser produzida e vendida, tem que ter uma confiabilidade. Isso eu estou falando do quê? Conhecimento científico. A rainha, tomar a vacina que a rainha da Inglaterra toma, isso é do senso comum. Não tem nenhum rigor, né? Nenhuma confiabilidade nessa informação. Daiane, fala, por favor. Professora, sobre as ervas medicinais, essa medicina caseira, ela entraria no senso comum ou no conhecimento científico? Já que hoje em dia a gente vê até médico indicando ela. Depende, né? Tem a do senso comum e tem aquela que é do conhecimento científico. Vou te dar um exemplo. Na minha família, na casa da minha avó, tinha um pé de... Como é o nome, gente? Losna. Vocês já ouviram falar em losna? Sim. Pronto. Nunca. Isso. Losna, né? É uma plantinha que você coloca na água, amassa essa plantinha e bebe a água para mal-estar do estômago, né? Fígado. Pronto. E eu sempre, minha família passava na frente dessa arvorezinha, pegava as folhas e tomava. Acho que até pelo prazer do amargo. E aí eu fui participar de um congresso, Daiane, e nesse congresso eu fui fazer o mini curso de plantas medicinais, porque sempre foi uma área que eu gostei muito. E nesse curso eu descobri que a losna realmente é ótimo para o estômago, mas ela destrói as células nervosas. Olha só. A informação do senso comum. Tomar losna na água, com losna é ótimo para o estômago. Pronto, ninguém pergunta se faz mal, ninguém pergunta por quê, o que faz no fígado, nada, só toma. O conhecimento científico vamos pesquisar, vamos descobrir quais são os efeitos dessa planta no corpo, quais são os diversos efeitos possíveis. Então, não era adequado tomar a losna, porque apesar dela fazer um bem, né, imediato ali, esse bem era bem menor do que o mal que ela fazia. A outra coisa era boldo. Não, boldo? Tinha uma outra lá que você podia passar sobre a pele, mas não podia beber. A minha família não só bebia, como fazia chá. E ela era altamente cancerígena. Então, a planta medicinal pode entrar no senso comum ou pode entrar no conhecimento científico. Deu para entender a diferença, Daiane? Deu sim, professora. A evolução da ciência, né? No senso comum, ela vai permanecer idêntico. Então, a minha bisavó tomava losna, minha avó tomava losna, meus tios tomavam losna e a gente tomava losna. Ninguém tinha o menor intuito de argumentar com essa tradição. O conhecimento científico, peraí, vamos pesquisar, vamos evoluir essa informação. Tá bom, ótimo, faz bem para o estômago. Mas como que ela faz? Qual é o efeito que ela faz no estômago? Será que ela atinge só o estômago ou atinge outros órgãos? Né? Então, a gente pega a teoria e a gente vai trabalhando em cima dessa teoria até ela chegar no que a gente chama de forma mais evoluída. Ela é contínua, ela sempre está em pesquisa. A ciência, gente, ela não é fechada, ela não é encerrada, está sempre em constante pesquisa. Então, existem as verdades, existem as crenças, e entre as verdades e as crenças, a gente constrói o conhecimento, tá? Veja que o conhecimento, gente, ele nasce dessas crenças, ele nasce dessas verdades, mas ele precisa passar por método, ele precisa ser construído assim em cima de uma linguagem, ele precisa ter rigor, confiabilidade, para se transformar em conhecimento. Ah, lembrei de uma crença. Estava tentando lembrar de uma crença aqui. Quem já ouviu falar que se você nadar depois de comer, você morre? Não, nadar não. Tomar banho.
tomar banho depois de comer morre. Minha mãe fala isso. Então, e se a mãe fala isso, quem sou eu, né? Para dizer que ela está errada. Mas de onde vem essa história? Quando você come, toda a irrigação sanguínea, né, aumenta ali a quantidade, a disponibilidade de sangue no aparelho digestório para fazer a digestão da comida. E se você nadar, o que vai acontecer? Se você nadar, olha só, não é tomar banho, não. Se você nadar, o que vai acontecer? O sangue precisa ir para o músculo, porque está fazendo ali uma atividade física. Ok? O chat está bombando, eu não estou vendo? Congestão, isso mesmo, né? Pronto. E aí, o que acontecia? A pessoa comia, ia nadar, e quando ia nadar, ela tinha uma congestão, como vocês estão falando aí, né? Tinha um mal-estar e acabava se afogando. Beleza. Aí, ultrapassaram a barreira, né, do som. Falaram assim, não, então não pode ter contato com água. Porque eles não entendiam que era por causa da circulação sanguínea, eles não sabiam que era por causa do trabalho do músculo. Então, eles achavam que era comer e ter contato com água. Não podia. Então, o que eles fizeram? Eles generalizaram. Não foi isso que eu falei para vocês, que o conhecimento do senso comum faz? Generaliza. Então, generalizaram. Não pode tomar banho, por quê? Porque é água. Não pode misturar água no corpo com pós-alimentação. Hoje, o que a gente sabe? A gente sabe que você até pode tomar banho, mas se for um banho frio, porque se for um banho quente, o sangue vai para as extremidades, sai do estômago e aí realmente você pode passar mal. Viu quantas possibilidades existem dentro dessas crenças? Viu? Dessas verdades? Mas para eu saber todas essas possibilidades, eu tenho que passear pelo conhecimento, pela construção do conhecimento científico, pela evolução da informação através de pesquisas, de repetir experimentos, de buscar respostas. É aqui tudo bem? Sim ou não? Sim, professora. Sim. Então, pensamento científico, pensamento científico, pensamento científico. Ao longo da história da ciência, como é feita pelo homem, foi tendo sempre avanços e recuos. Avanços e recuos, o exemplo melhor disso é manteiga e ovo. Manteiga ou margarina, né? Você abre uma revista hoje, o melhor é margarina. Você abre uma revista amanhã, o mais saudável é a manteiga. E isso, gente, é desde que eu me conheço por gente. Ah, professora, mas isso é ruim? Não, é ótimo. Quer dizer que com novas pesquisas as informações se modificam. Ao contrário do que era antigamente. Antigamente existia uma verdade, acabou. Ninguém questionava, ninguém pesquisava e a informação não evoluía. Ovo é bom, ovo é ruim, ovo é bom, ovo é ruim, ovo é bom, ovo é ruim. E as informações vão se alterando de acordo com novas tecnologias, de acordo com novas pesquisas, de acordo com novas utilizações dessas substâncias. Hoje em dia, né? Vai e vem, estação espacial, telescópio, microscópio, satélites, sonda espacial. Eu comecei falando para vocês, lá na Grécia Antiga, né? De uma ciência que era cheia de mitos, que era relacionada com a mitologia, né? Com os deuses, as explicações eram de causa e efeito. Trovejou porque o deus do trovão está com raiva. Está período de seca, né? Porque o Deus do tempo está chateado com a humanidade. Eram explicações mitológicas, até a gente chegar nas explicações de hoje em dia, que realmente sofrem evolução constante. Hoje em dia a ciência continua a evoluir, graças ao avanço tecnológico da sociedade. Cada novo aparelho, gente, cada aparelho mais sofisticado, vai surgir novas informações. Por quê? Porque a gente vai conseguir aumentar, aprofundar o conhecimento científico.
É claro que em algumas áreas isso é muito mais forte do que em outras. Vou dar um exemplo para vocês na minha área de pesquisa, que é a neurociência. Né? Em neurociência, a gente tem uma certeza de que a ciência ainda vai demorar muito a ficar pronta, porque a cada nova tecnologia na área médica que é desenvolvida, novas informações sobre o cérebro a gente tem, sobre o funcionamento normal do cérebro, fora sobre o funcionamento de doenças neurodegenerativas, sobre lesões, né? Então, tudo isso a gente considera. A ciência é uma busca de conhecimento acerca do universo e do modo como este funciona. É uma busca sem fim, porque os cientistas não se contentam com a primeira explicação que encontram. Não é porque minha avó disse, né, que eu vou concordar. Eu não me contento nem com a explicação de outro cientista. Eu quero o tempo todo procurar explicações melhores, mais complexas, mais profundas, né? Tentando descobrir razões fundamentais para que tudo seja como é. Estudar todo o universo é uma tarefa gigantesca, por isso não admira que existam tantas áreas diferentes na ciência. A ciência não se limita ao que acontece dentro de um laboratório, e aí a gente volta para a nossa conversa lá no início da aula de hoje. Aquele cientista que a gente tem na cabeça, de dentro do laboratório, fazendo experimentos químicos, lidando com aparelhos fantásticos, e isso está longe de ser o que a gente chama realmente de ciência. Ciência está à nossa volta. Sabe quem é o melhor cientista que existe? Crianças. Por quê? Porque elas são curiosas, porque elas são observadoras, porque elas não têm medo de ir lá, de experimentar, né? Elas fazem relato do que elas estão observando, elas são curiosas, elas querem saber o porquê. Não tem uma fase que a criança fica assim, por quê? Por quê? Por quê? E aí a gente fica doido para essa fase passar. E quando essa fase passa, acabou a possibilidade de fazer ciência. As máquinas começam a funcionar e desempenham as suas tarefas porque obedecem certas leis científicas que controlam seu funcionamento. Se elas estragam, é porque outras leis científicas as impedem de funcionar. Então, existe uma explicação científica para tudo. E o que não tem explicação, os cientistas estão em constante busca. Então, a gente teve a era da pedra, do bronze, do ferro, né? A idade, como é que fala? Na Idade Média, aqui agora me misturou no espanhol. A idade industrial, e agora nós temos a era da informática, né? A era da informática é o que nós estamos vivendo. E dentro da era da informática, quantas possibilidades nós temos de agora para frente? Meus amores, falei muito hoje ou pouco? Hã? Pouco. Foi pouco? Então tá bom. Eu gosto de te ouvir. Hã? Eu amo te ouvir. Ah, então tá bom. Ai, olha só. Esse é um conteúdo bem gostoso mesmo que a gente está estudando. Eu preciso que vocês retomem, porque é muita informação, né? Já estamos aí encerrando o primeiro bloco de conteúdo para a nossa primeira VA. Então, a gente está a todo vapor. Leiam os textos que vocês já têm em mãos, né? Os 2 artigos. Assistam os 2 vídeos novamente. Esse slide, então, estará no link da aula que foi utilizada. Então, eu não vou disponibilizar esse slide normalmente, mas ele vai, né, no link da aula síncrona, né? Porque eu tenho que colocar o link, então o slide estará lá. Ok, meus amores? Professora, ele vai estar no link e ele está no Liceu? O slide? É toda a sua aula, não, né? Não, ele Já é pra gente pegar tudo no ABA, né?
Mas ainda não está no AVA porque vocês não estavam aparecendo lá para mim. Agora, essa semana... Ai, não tá aparecendo para mim também nada no AVA, só uma matéria. E Ai, assim mesmo, tem nada. Eu não fiz uma atividade, não fiz nada ainda. sim, mas não se preocupe, tá? Essa semana eu acho que tudo